Hoje eu quero propor um vídeo diferente aqui pra vocês. Geralmente eu venho dar dicas de destinos ou de planejamento de viagem, mas dessa vez eu quero dividir com vocês algumas histórias e perrengues de viagem que aconteceram comigo aqui no Brasil. Enquanto isso eu vou pintar um quadro, vambora? Oi gente, eu sou a Cíntia e esse é meu canal Rota de Sonhos. Pra quem não sabe, eu amo viajar pelo Brasil, sou apaixonada, quero conhecer todos os estados. Eu acho que o Brasil é um país riquíssimo e super delicioso de desbravar. Pensando nisso, eu vou pintar o mapa do Brasil num quadrinho, enquanto isso eu vou conversando com vocês. Lembrando que eu não sou nenhuma pintora, tá? Então não esperem muitas técnicas não. Já vou pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal, porque no próximo vídeo vocês vão ver o making of desse vídeo aqui. Então vocês vão saber tudo o que acontece nos bastidores pra um vídeo ir ao ar no YouTube. Então a ideia desse vídeo aqui é fazer um bate-papo honestão, sabe? Sobre as minhas experiências viajando pelo Brasil. Então eu vou contar curiosidades, histórias, perrengues de alguns dos cantinhos que eu conheci por aqui. Lembrando que eu conheço 9 estados do Brasil, talvez 10. Vocês vão entender por que eu falei talvez 10 em breve. Eu já separei aqui as tintas que eu vou usar, tá tudo bonitinho. O quadro aqui também já tem um molde do mapa. E a primeira parte é pintar isso aqui pra ter um fundo. E aí eu pensei em pintar de azul. E é isto que eu vou fazer. Esqueci de pegar um copinho com água, que é importante para botar o pincel. Peraí, prontinho, peguei aqui e agora a gente começa. Inclusive, falando em começar, eu também vou começar falando sobre a minha história, como que eu comecei nesse mundo de viagem. Esqueci do pratinho também, Ave. Peraí, tenham paciência. Pronto, agora eu acho que eu não esqueci de mais nada. Continuando. Eu passei minha infância e praticamente adolescência toda viajando para Mambucaba, uma região que fica na divisa entre Paraty e Angra dos Reis, e eu tenho muitas lembranças boas de lá. Eu lembro de ficar dias e dias andando de bicicleta pela vila, os caldos que eu tomava na praia da frente da casa da minha tia, a areia que grudava da Praia Preta, nossa, eu ficava revoltada, mas era muito legal, era uma coisa assim de reunir família mesmo. E também foi quando eu comecei nesse mundo de fazer trilha, mas eu odiava, tá? Eu achava porque minhas tias, elas só queriam saber de ficar pegando planta nas trilhas. Ai, era um saco, gente, um saco. Mas foi assim que eu comecei a fazer trilha. E aí, hoje em dia eu amo. E uma vez muito doida foi quando, já na adolescência, eu e minha prima decidimos nos rebelar, assim. A gente devia ter o quê? Acho que nem 15 anos ou 15 anos por aí. E aí a gente roubou uma latinha de cerveja do meu tio, a gente roubou cigarro dele. E depois nós fomos pra uma casa ali perto pra experimentar as coisas, a gente não gostou de nada. E depois, não satisfeitas, a gente ainda roubou um cigarro de palha e ficou com um gosto na minha língua. Nossa, sei lá quanto tempo, uma coisa horrorosa, eu odiei. Mas não é coisa de criança, gente. Crianças não tão crianças mais. Ai, quero ser legal. Aí a gente fez isso. Olha, essa daqui, eu acho que vai ser a primeira passada só. Talvez tenha que passar 2 vezes, vou ver. Ou talvez não, tá bem preenchido. Aí primeiro faz isso e depois tem que fazer o mapa do Brasil. Aí eu vou fazer as medidas todas bonitinhas pra não ficar torto, né? E aí a gente começa a preencher em volta, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Prontinho. Agora realmente é só esperar secar. Deve levar o quê? Meia hora por aí, não é rápido. Depois de 500 anos, isso aqui finalmente secou. Graças a Deus, só uma mão já foi suficiente. E agora eu vou pegar aqui o molde pra colocar no quadrinho. Pronto, aí agora eu vou só circular aqui com o lápis pra marcar e depois passando a tinta. Então, continuando a história, dessa vez eu quero falar sobre a primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro, que foi em 2014. Eu fui pra Ponta Grossa, no Paraná, fui visitar uns parentes. Eu fui de carro, gente, sério, que decisão horrorosa. Eu fiquei tão traumatizada que eu prometi pra mim mesma que eu não faria isso nunca mais, de ficar o dia inteiro dentro de um carro viajando. E eu realmente não fiz. Mas a viagem foi maravilhosa. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim com um mundo realmente diferente do meu, sabe? Com pessoas que falavam um sotaque muito diferente.
Mas, na verdade, essa foi a primeira vez que eu saí do estado que eu me lembre, porque quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 2 anos, 3, sei lá, por aí, eu fui pra Goiás também visitar uns parentes, só que eu não lembro de absolutamente nada, claro. E aí eu fico muito em dúvida, eu considero Goiás um estado que eu visitei ou não? No lugar de vocês, o que vocês fariam? Vocês iam considerar ou não? Porque eu não considero, mas eu não sei se eu deveria considerar, enfim, muito complexo. E nessa vez, gente, pra vocês terem noção, eu tinha quase 19 anos, foi no início de março, e eu faço aniversário no final de março. Foi consideravelmente tarde, né, a primeira vez que eu viajei pra fora do estado. E aí, a primeira vez que eu peguei um avião foi no final de 2014. Olha, depois de circular aqui, eu vou pegar um pincel com tinta preta aqui pra pintar o mapa. E aí, a primeira vez que eu viajei de avião foi quando eu fui pra Florianópolis, no final de 2014, também visitar família, essas coisas. E, gente, foi maravilhoso, porque eu tinha muita vontade de viajar de avião. E eu tinha uma coisa, eu não contei, mas eu tinha uma coisa muito, um complexo de inferioridade, porque quando eu entrei pra faculdade em 2013, os meus colegas de classe, cara, todo mundo já tinha viajado, sem sacanagem. Muita gente fez intercâmbio, muita gente fez Eurotrip, um monte de coisa, eu não tinha feito nada. Então, assim, eram pessoas, realmente, a maioria, pessoas de classe média, e eu me sentia muito inferior por não ter feito nada, sabe? Que eles já tinham feito. E aí aumentou ainda mais essa minha vontade de viajar, de ver o mundo. E então eu consegui ter essa experiência de viajar pela primeira vez de avião. E foi muito legal pra mim. Foi incrível ver as cidades do alto, ver o céu tão pertinho, supostamente tão pertinho, né? Foi incrível, eu gostei muito. E foi num Réveillon, eu fiquei 2 semanas lá em Florianópolis. E eu, gente, vivia de praia. Tanto que foi o bronze mais bonito que eu tive na minha vida. Nossa, saudades. Porém, em Florianópolis, vou confessar pra vocês que por mais que o lugar fosse realmente bonito, pra quem gosta de natureza e tal, muito bonito, mas a gente não vai no Réveillon, sério, porque a cidade fica um caos, muito cheia. Eu não senti uma boa receptividade no nível assim, de eu entrar no ônibus, dar bom dia, boa tarde, sei lá, e o motorista me ignorar, e também nos estabelecimentos. Não tem aquela coisa, sabe, de querer fazer com que você se sinta super bem-vindo, assim, de realmente hospitalidade, que geralmente a gente vê, né, quando a gente viaja para um lugar turístico. Não tem muito isso. Por isso mesmo, eu até queria voltar lá pra eu tirar um pouco essa visão de que o lugar é desse jeito, porque nesse sentido eu fiquei com uma má impressão. E falando em primeiras vezes, a primeira vez que eu fui pro Nordeste, que era um sonho. Em 2017 eu fui pra Pernambuco, conheci Porto de Galinhas e Recife. E, gente, vocês não têm noção de como minha cabeça deu um tilt, porque eu jurava que Porto de Galinhas era Fernando de Noronha. Ai, como assim, Cintia? Que é isso? Exatamente isso que vocês entenderam. A pessoa falava Porto de Galinhas, eu pensava em Fernando de Noronha. E quem tinha feito tudo da viagem tinha sido minha mãe. Eu ainda não era blogueira de viagem nem nada não, tá, gente? Eu cheguei lá e eu me decepcionei um pouco. Eu fiquei assim, ué, não era isso que eu via nos lugares, nas revistas, na televisão. Tem alguma coisa errada. Depois que eu fui entender que eu tinha pensado em um lugar errado, olha, sinceramente. Como pode ser tão cabeçudo, eu não sei. Mas claro que, assim, depois de passar essa decepção por eu ser lesada, eu curti muito Porto de Galinhas, lugar lindo. Mas vou confessar pra vocês que eu não consegui curtir direito Recife. Não consegui, porque no primeiro dia que eu fui pra lá, primeiro eu fui pra Porto de Galinhas e depois pra Recife. No primeiro dia que eu fui pra lá, gente, vocês não têm noção. Eu tava no ônibus, tava no centro da cidade. E simplesmente começou um tiroteio. Isso mesmo que vocês entenderam. Um tiroteio no centro da cidade. E eu estava no ônibus. O pessoal do ônibus começou a baixar. Eu não entendi nada. Porque, poxa, a primeira vez que eu tava no lugar, primeiro dia. Enfim, foi tenso. Não aconteceu, assim, nada muito grave, eu acho, né? Nem sei como é que ficou depois. Assim, no ônibus não aconteceu nada. E aquilo, óbvio, que me causou um baque muito grande. Eu não consegui ficar tranquila nos outros dias pra aproveitar a cidade. E é uma tristeza
tristeza porque eu sei que Recife tem muita coisa maneira pra fazer, mas eu realmente não me senti confortável pra fazer várias coisas que eu gostaria de ter feito. Então também acho que é um lugar que talvez eu tenha que voltar pra ter uma nova experiência, uma experiência positiva. Às vezes acontecem esses imprevistos aí que impactam muito a viagem. Eu já escutei tiro, tá, gente? Eu não fiquei surpresa por ouvir tiro, não, porque já ouvi. Eu ouço aqui, né? Eu moro na periferia de São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio, então, claro que eu ouço tiro, mas é diferente quando você vai viajar e aí você ouve tiro. É uma coisa que você não tá esperando, então causa um impacto mesmo. Bom, gente, terminei aqui de pintar o mapa. Vou esperar secar. Prontinho, já secou, tá vendo? E agora a gente vai começar a pintar aqui do lado. Eu separei aqui algumas tintas. Eu tinha pensado em fazer uma coisa bem Brasil, verde, azul e amarelo, só que aí eu pensei depois que poderia ficar uma coisa muito bolsominion e eu não quero, então eu mudei um pouco de ideia. Também tem esse glitter aqui super fofo, adoro usar ele. Eu nem falei o que eu vou fazer, né? Cadê? Eu tenho essas pontinhas aqui que eu vou usar e vou fazer bolinhas assim ao redor, de diferentes tamanhos, diferentes cores. Eu adoro fazer esse tipo de coisa, eu acho que fica muito legal, muito bonito. Eu não vou fazer só cores da bandeira não, porque eu realmente acho que vai ficar muito bolsominion. Então eu vou dar uma quebrada com essas cores aqui. Vai ficar bonito, vambora. Então vamos lá, continuando a sessão de histórias. Eu tava falando do perrengue do tiro em Recife, então vou falar do perrengue mais recente que eu passei, que foi em Ubatuba, na minha primeira viagem sozinha. Olha que legal. Na verdade, eu passei, foi muito perrengue nessa viagem, mas o último perrengue foi espetacular, porque eu simplesmente, no último dia de viagem, eu tava na praça esperando da hora de voltar pra casa no ônibus, né? Tinha só um horário por dia do ônibus pro Rio. Beleza, zero problema, supostamente. Eis que, meus amores, abro o cartãozinho de embarque pra eu ver melhor o número da poltrona, etc. E aí vejo uma data estranha, uma data do dia anterior e fiquei assim, gente, não tá certo isso aqui não. Aí pensei que tivesse erro ali no cartão, entrei no site e vi que na verdade eu comprei errado. Eu comprei a passagem de volta pro dia anterior ao que eu estava. E agora, o que eu vou fazer? Porque, como eu falei, só tinha um horário de ônibus. Graças a Deus ainda não tinha dado o horário. Fui correndo pra rodoviária, expliquei pra moça tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Eu, inclusive, só paguei uma multa. Nem precisei comprar outra passagem. Olha que maravilha. Uma multa pequena, assim, de uns R$30, não lembro direito. E aí, gente, quando eu saí da rodoviária, eu fui chorar na rua. Porque eu fiquei tão desesperada, sabe? É muito ruim quando acontece um perrengue brabo e você tá sozinha porque você se sente desamparada. Mas é aquela coisa, né? Pra tudo tem um jeito. Eu dei uma surtadinha, de leve, como quem não quer nada. Mas aí me recompus, consegui voltar pra casa direitinho no dia e tá tudo bem. A ideia é essa, tá vendo? Fazer essas duplinhas assim de cores até preencher tudo aqui em volta do mapa. E falando melhor sobre a questão da receptividade dos lugares que eu visitei aqui no Brasil, gente, sem sombra de dúvidas, o lugar que eu fui super bem recebida foi o Maranhão. Cara, o Maranhão é sensacional, sério. Lá eu fui pra São Luís e pra Barreirinhas. Olha a merda que eu fiz, gente. Nossa, caguei tudo aqui. Peraí, vamos tentar controlar o problema. Não vou me estressar, não. Enfim, em Barreirinhas, que é de onde a gente sai pra ir pros Lençóis Maranhenses, cara, lá era surreal de verdade, como todo mundo era simpático. Os moradores, as pessoas dos estabelecimentos. E eu senti que é uma coisa muito deles mesmo, entende? Não é assim, pra agradar turista. Eles são assim, eu achei isso maravilhoso. Me senti super bem recebida. Outro
outro lugar também que eu gosto bastante da receptividade é a Bahia. A Bahia é tudo de bom nessa vida. Eu visitei Salvador e Boipeba. Boipeba, então, gente, que tem uma vibe mais de interior. Cara, as pessoas são extremamente simpáticas. Eu adoro isso, sabe? De você viajar para um lugar e as pessoas realmente terem interesse em bater um papo com você, em conversar e saber como que você é, de onde você vem, quais são as diferenças, como é que é o lugar que você mora. Lá era nesse nível, eu achei isso super bacana. Eu gostei muito, muito mesmo. E é por isso que eu amo visitar o Nordeste, cara. Nossa, o Nordeste incomparável. Gente, quando eu tô pintando, eu mudo de posição umas 500 mil vezes, porque eu fico sentindo cãibra, sei lá. Agora que eu lembrei que quando eu tava falando dos lugares com a receptividade muito boa, eu esqueci de falar de Minas. Gente, como assim esqueci de falar de Minas? Impossível. Minas é um dos lugares onde você vai e você vai ser super bem recebido. Aquela coisa mesmo de tantos moradores quanto as pessoas dos estabelecimentos serem muito boas, super simpáticas e ficarem dando dicas pra gente não cair em furada em relação a turismo e tal. É muito bacana. Mas assim como tem lugares que são muito bem receptivos, tem outros que não são tanto, né? Como eu falei, em Florianópolis eu não senti isso, não senti uma boa receptividade. E, na verdade, eu acho que esse eixo sul-sudeste é complicado em relação a isso. Eu não sei vocês, mas assim, quando eu fui pra São Paulo, eu já fui pra São Paulo umas 3 vezes e eu acho que o atendimento de lá é muito bom. Realmente, você é super bem atendido. É muito difícil não ser bem atendido, na verdade. Mas não tem aquela coisa de fazer em questão que você se sinta bem-vindo. Eu acho que isso é muito coisa de cidade grande mesmo, que não tem muito isso. Acho que as pessoas estão numa vida muito corrida, sei lá o que explica. Em São Paulo eu sinto muito isso, que assim, podem ajudar você e tal, mas não vão fazer a menor questão de te conhecer, de saber de você ou de contar melhor a história do lugar, enfim, não fazem questão disso. Mas isso não é só São Paulo não, tá? No Rio de Janeiro eu sinto a mesmíssima coisa, que as pessoas podem sim ajudar os turistas e tudo mais, mas não sinto aquele acolhimento, não. Só que tem um agravante de que o atendimento geralmente é péssimo. Gente, eu sou muito sincera, entendeu? É difícil você ter sempre um atendimento bom no Rio de Janeiro. É bem difícil. Eu já cansei de ir pra lugares que o atendimento foi horroroso, mesmo o lugar sendo muito maneiro, entende? Com a comida gostosa e tal. Inclusive, uma vez eu fui na Casa KB, que é a confeitaria mais antiga do Rio de Janeiro. É um lugar muito interessante, comida maravilhosa. Só que, gente, o atendimento é horroroso, sendo bem sincera. Engraçado que eu tinha até esquecido isso e foi uma seguidora minha que comentou do atendimento de lá, porque eu tinha feito um reels falando da confeitaria. E aí ela comentou, a comida é muito boa, pena que o atendimento é péssimo. E eu nem lembrava que o atendimento tinha sido péssimo. Aí ela falou e eu lembrei que quando eu fui, eu pedi um croissant de queijo pra garçonete. Só que antes eu tinha falado assim pra ela, igual o da minha irmã. Minha irmã tinha pedido um pão e um suco e mais um doce. Aí eu falei, igual o da minha irmã, só que ao invés de ser pão, eu quero croissant. Gente, ela trouxe um pão igual o da minha irmã. E eu falei, não, eu pedi um croissant. Aí ela falou, você falou assim, igual ao dela? Aí eu falei, igual ao dela, mas sendo croissant e não pão. Beleza, a moça foi trocar e minha mãe até ficou falando assim, Cíntia, você podia deixar pra lá. E eu falei, gente, não. Se eu pedir uma coisa, eu quero essa coisa, entendeu? Eu não vou aceitar só porque a pessoa errou. Óbvio que eu não vou tratar mal a garçonete ou o garçom. Eu vou só falar, eu pedi tal coisa. Não vou ser ignorante e grossa, claro que não. E ela voltou com o meu coração depois. Nossa, grossa, sabe? Eu falava obrigada, não sei o que. Ela cagava. Eu realmente não curti o atendimento. Gente, isso é muito comum no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, muito comum. Difícil é você encontrar um atendimento muito bom. Juro por Deus. Isso não se restringe só ao estabelecimento não, tá, gente? Você dá bom dia, boa tarde pro motorista, ele ignora. Eu não entendo, juro, eu não entendo, mas fazer o quê, né? E tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, é claro, é baseado na minha experiência. Pode ser que você tenha ido pra esses lugares que eu falei e tenha tido uma experiência completamente diferente, não sei, cada um tem uma visão das coisas quando vai viajar, passear e tudo mais. E ainda em relação a essa questão de receptividade, eu também senti lá em Foz do Iguaçu a mesma coisa que eu senti em São Paulo, atendimento bom, mas cada um por si, Deus
Deus por todos. Por isso que eu tô falando que eu acho que é realmente uma coisa cultural, assim, do sul-sudeste. Porque no Nordeste, juro pra vocês, eu não sinto tanto isso. O lugar que, assim, eu fui e eu senti que eu fui menos bem recebida foi Pernambuco, que eu lembro que em Porto de Galinhas as pessoas eram meio grossas, mas só isso. Geralmente, quando eu vou pro Nordeste, a receptividade das pessoas é maravilhosa. E eu também não acho que as pessoas têm que ficar ali pra agradar turista, não, tá? Não acho mesmo. Eu só acho que muita coisa é questão de educação. Acho que se você não oferece nem educação para as pessoas que estão visitando seu espaço, isso significa que você não tem educação nem para os moradores dali, né? Entre si. Não precisa ser simpático, não, mas educado, acho essencial. Agora vamos para uma parte um tanto quanto polêmica desta conversa aqui. Decepções de viagem. Eu tenho certeza que você já viveu isso. Pode ser um lugar que a gente tinha uma certa expectativa e chegou lá, nossa, não era nada daquilo. Ou um lugar que a gente nem tinha expectativa e ainda conseguiu se decepcionar. Na verdade, já falei aqui, né, de Pernambuco, de eu ter confundido com Fernando de Noronha, Porto de Galinhas. Mas claro que isso não é culpa do lugar, né? Ele não tem culpa, que eu sou maluca. Mas foi uma decepção. Só que a questão lá de Recife, do tiro, isso realmente prejudicou muito a viagem. Fora que eu falei também da receptividade, que não foi lá aquelas coisas que eu tava esperando, porque todo mundo sempre falava muito bem da receptividade dos estados do Nordeste. Enfim, criei uma certa expectativa e essa expectativa não foi cumprida. Mas, gente, não foi a minha pior decepção de viagem, não, tá? Eu, em 2018, fui para um congresso em Joinville, que fica em Santa Catarina. Eu nunca tinha prestado atenção nesse lugar, sabe? Nem sabia se teria alguma coisa legal pra fazer lá, mas aí pesquisei na internet e não achei muita coisa. De qualquer forma, eu sou muito mente aberta. Sempre que eu vou pra algum lugar, eu penso, pô, claro que tem alguma coisa pra fazer lá. Não é possível, né? Então, gente... Beleza, cheguei lá, tentei aproveitar meus dias, mas, cara, não gostei de Joinville. Não gostei, assim, nem um pouco. Eu ficava andando mesmo pelas ruas, procurando alguma coisa legal pra fazer. Nossa, não achava. A única coisa legal que eu fiz foi conhecer um mirante. Aí eu fiz uma trilha, escutando música e tal. Isso foi legal. Confesso que não é nada assim, nossa, vou viajar pra conhecer esse mirante aqui de Joinville. Nossa, teve um dia que eu fiquei realmente andando assim, igual uma doida, procurando alguma coisa legal pra fazer. E aí vi uma loja que me chamou a atenção, porque ela tinha uma estátua da Liberdade na frente. Eu achei super cafona. Oh, que loja será essa? Só que na época eu não tinha me atentado muito, não tinha me ligado no nome da loja. Aí beleza, entrei, passei pela loja. Tempos depois entendi que aquela era a van, a famosa van. Aí eu fiquei, ah tá, ainda bem que eu não comprei nada lá. Então, Joinville, desculpa quem mora em Joinville, tá? Me perdoa, mas é um lugar que eu não faço a menor questão de voltar. Menor. Eu lembro também que eu passei num shopping. Esses foram os meus passeios lá em Joinville. Nossa, gente. Ai, ai. Estamos entrando na reta final aqui do quadro. Já tá acabando mesmo, olha só, gente. Eu ia dizer que foi rapidinho, mas não foi rapidinho, não. Já tá dando 2 horas aqui que eu tô fazendo esse quadro. E, nossa, que delícia, sabia? Misturar memórias de viagem com arte. Porque eu adoro fazer esse tipo de quadro, adoro mexer com tinta, desenho e tudo mais. E relembrar as histórias de viagem, essas memórias. É sempre uma delícia, né? Porque eu acho importante a gente lembrar também que a gente nunca volta a mesma pessoa depois de uma viagem. Viajar realmente transforma. E eu acho que isso que é o legal de viajar. De você se descobrir, experimentar coisas novas, ter história pra contar. Agora eu acho que eu tenho que conhecer a região norte, né? Eu tenho muita vontade, só que, nossa, a passagem pra lá é muito cara. Tô doida pra conhecer o Pará, visitar Belém, Alter do Chão, acho que seria muito bom. Claro, também tem que ir pro Centro-Oeste, né? Pra oficialmente ir pro Centro-Oeste, já que eu realmente não sei se valeu aquela viagem ali de Goiás no início da minha vida, não sei mesmo. Tcharam! Agora tá pronto, vou mostrar melhor pra vocês.
Eu realmente adorei essa experiência, gostei muito, muito mesmo. Quem sabe eu não faço de novo, né? Se vocês curtirem, comentem aí embaixo pra eu saber que vocês gostaram e pensar numa próxima ideia. E é isso, gente. Beijo vocês na próxima. Tchau, tchau!